Bom, boa tarde a todos. Eu queria, inicialmente, cumprimentar a diretoria da CNTE, cumprimentar meus colegas de mesa, a Francisca, a Marilda e o Milton, e dizer da satisfação de retornar aqui a essa reunião plena aqui da Confederação. A ideia aqui é trazer algumas reflexões a respeito da conjuntura nacional e abordar basicamente dois aspectos: o aspecto fiscal e o aspecto liberalizante da agenda em curso no país. É importante chamar a atenção que esse golpe parlamentar que se consolidou no Brasil nos últimos 6 meses não significou apenas a troca do titular do presidente da República. Significou uma mudança de paradigma na relação do Estado com o mercado, e isso traz enormes reflexos negativos para os trabalhadores, servidores públicos, aposentados e pessoas que dependem de serviços públicos ou de programas sociais. Esses grupos são as variáveis de ajuste desse modelo que passou a ser adotado, que na verdade é a retomada da agenda do consenso de Washington, a agenda liberal, que ficou suspensa no Brasil por aproximadamente 13 anos. Isso significa que o Estado, que antes tinha uma preocupação com combater desigualdade, promover inclusão social, prestar serviços públicos de qualidade, proteger o interesse nacional, dando, por exemplo, o conteúdo local para preservar as nossas empresas, as empresas brasileiras, será substituído por um outro papel que fica mais voltado para a garantia da propriedade, garantia de contratos, garantia da moeda e para honrar os compromissos do governo brasileiro com os credores. Então, essa agenda ela é uma agenda que canaliza patrimônio e o orçamento público para os mais ricos, ou seja, uma transferência de renda às avessas. Isto é o que se constata ao se verificar a agenda proposta pelo governo atual. É preciso que a gente tenha clareza desse contexto, desse ambiente, para poder promover uma resistência que seja suficiente para interromper essa trajetória dessa agenda do receituário neoliberal. Então, apenas para organizar aqui o raciocínio, nós vamos chamar a atenção para o fato de que haverá, portanto, uma revisão do papel do Estado em relação ao mercado. Haverá, em decorrência disso, uma maior unidade programática e de comando nos campos liberal e fiscal. Também acontecerá, ou está acontecendo, uma unificação da base parlamentar em torno dessa nova agenda e, por último, uma completa apropriação da agenda governamental pelo mercado. Essa nova conformação, portanto, vai resultar numa correlação de forças, como disse, completamente desfavorável, especialmente aos assalariados, e aí inclui servidores públicos, aposentados, pensionistas, etc. Essa nova agenda consiste basicamente em cortar gastos sociais e transferir patrimônio, orçamento, patrimônio, serviço e orçamento do Estado para a iniciativa privada, e o pressuposto disso é um esvaziamento, um desmonte da máquina pública e do estado de bem-estar social, particularmente no que diz respeito à seguridade. Entre as prioridades do governo
se encontra no primeiro plano a questão fiscal. No mesmo nível dessa questão fiscal se encontra a agenda liberalizante de privatizações, parcerias, transferência de serviços para a iniciativa privada e também a transferência de patrimônio público para o setor privado. Além disso, naturalmente, reforma trabalhista e outras que têm o objetivo de evitar, como a reforma política, de que a esquerda possa retornar ao poder. Então, esses são os pontos centrais. Esse novo governo, com apoio do mercado e da mídia, tem conseguido uma coisa surpreendente no Brasil, que a despeito de, no Brasil, se viver uma suposta crise institucional, poder executivo, poder legislativo em conflito com o poder judiciário, com o Ministério Público, essa é a percepção geral. Mas quando a gente abstrai essa confusão, que na verdade é uma vaidade de determinadas autoridades, é o ego dessas autoridades se sobrepondo à racionalidade, quando a gente vai analisar mais cuidadosamente, vê-se que isso é uma cortina de fumaça. O que está acontecendo, na verdade, é uma orquestração, uma sintonia fina entre os três poderes na direção da implementação dessa agenda em bases neoliberais. E vou citar aqui para vocês alguns exemplos. O Poder Executivo tem a tarefa, nesse compartilhamento de responsabilidade, está tendo a tarefa de cuidar da parte fiscal. O que é a parte fiscal? É aquela que corta a despesa e, de algum modo, aumenta a receita, mas sem aumentar tributo. Aumenta receita extraordinária. Então, por exemplo, nessa direção, o Poder Executivo já tomou algumas medidas. A primeira foi a aprovação da DRU, que estendeu também para estados e municípios e ampliou o seu escopo, que era de 20%, passou para 30%. Então, isso é uma economia que o governo faz, desvincula receitas que seriam obrigatórias à sua aplicação e deixa para livre arbítrio do governo decidir se gasta ou não. O governo aprovou, promulga-se hoje, a PEC do novo regime fiscal, congelamento do gasto público por 20 anos. O governo encaminhou ao Congresso a reforma da Previdência nessa direção. O governo aprovou a repatriação de recursos, que significou uma receita extraordinária da ordem de 50 bilhões de reais. O governo aprovou a lei de parcerias público-privadas, que também facilita os leilões e, portanto, significa atender a dois objetivos: ingressar mais recursos extraordinário para o governo e atender o outro objetivo liberal, que é entregar para a iniciativa privada atividades que hoje são propostas pelo Estado. O Legislativo ficou com a responsabilidade de trabalhar na chamada melhoria do ambiente de negócio. Isso significa ações no campo de favorecer, entre aspas, o investimento privado. Então, tem ali nessa direção a parceria público-privada, que é uma lei que foi aprovada recentemente no Congresso, a abertura do pré-sal ou a retirada da condição de operadora única da Petrobras no campo do pré-sal e a medida que desobriga a Petrobras de participar com pelo menos 30% nos novos blocos, a nova lei de licitações que está sendo concluída a votação no Congresso, e uma série de outras medidas no campo do marco regulatório, como a lei que reviu alguns marcos regulatórios na área de energia, o projeto que trata dos fundos de pensão, né, que também já foi praticamente aprovado conclusivamente no Congresso, faltam apenas votar os destaques, e provavelmente isso vai ser votado rapidamente, vai para a sanção. Então, há um compartilhamento de responsabilidade desse ponto de vista. E, por fim, o Judiciário, que tem ajudado nessas duas dimensões. Aprovou recentemente
o desconto na hipótese de greve dos dias paralisados, proibiu a desaposentação, que é uma economia para os cofres públicos grande, vai na linha do ajuste. No âmbito das relações de trabalho, já tomou uma série de decisões que, por exemplo, elimina a chamada ultratividade da norma. O que é isso? Hoje, no setor privado, um acordo de trabalhadores, de sindicato de trabalhadores com uma empresa, ou uma convenção entre sindicato de trabalhadores e entidades patronais, os seus direitos são incorporados ao contrato individual de trabalho. Só pode ser alterado por um novo acordo ou convenção. E por que foi feito isso? Porque uma emenda à Constituição, a emenda 45, estabeleceu que só se pode acionar a Justiça do Trabalho para decidir conflito trabalhista de natureza econômica se houver o de comum acordo. Como o empresário não dá o de comum acordo, ele não aceita aí, então prevalecia o acordo e a convenção anterior, até que novo acordo, nova convenção fosse feita. Pois bem, isto acabou e o trabalhador do setor privado está vulnerável, pode perder a sua database e não tem muito o que fazer, a não ser protestar e fazer greves, etc. Houve decisões específicas em relação à prevalência do negociado sobre o legislado, no caso das relações de trabalho do setor privado. Então, há uma sintonia, uma ação nessa direção. Então, toda a ação do governo está estruturada na chamada ponte para o futuro, na agenda governamental. E, apenas fazendo um parênteses aqui para falar de uma coisa mais estrutural, que é o seguinte: os poderes do Estado, que são, ou os monopólios do Estado, que são basicamente três: o monopólio de impor conduta e punir seu descumprimento, ou a prerrogativa de arregimentar exército, de empregar força, o chamado poder coercitivo, para fazer valer as suas decisões, vai continuar na mão do Estado, enquanto não inventarem outra forma de organização social, e tão cedo não vai ser inventado. Então, esse aparelho de poder com capacidade coercitiva, ele pode ser utilizado para proteger ou para reprimir. Tudo indica que vem na direção da repressão no novo governo. Tem o poder de legislar, ou seja, de fazer leis obrigatórias para todos e para cada um, e o conteúdo dessas leis regulam as relações entre pessoas e entre pessoas e instituições. Então, por exemplo, decide se o professor tem piso salarial ou não tem, é uma lei que regra isso. Se a escola vai ser pública ou vai ser privada, é a lei que rege isso. Se você pode ou não ter direito a reclamar na justiça eventuais agressões a direitos, enfim, regula tudo na vida da gente. E o poder de tributar e o modo como tributa interfere diretamente na capacidade de consumo das pessoas, capacidade de investimento do mercado, enfim, interfere diretamente nas nossas vidas. E esse direcionamento quem dá é o titular do Poder Executivo e depende naturalmente da sua visão de mundo. Então é nesse ambiente que a gente está vivendo, e o governo então adotou uma diretriz fixada pelo mercado, nessa tal da ponte para o futuro, nesse documento, em que foi a condição estabelecida do mercado cumprir essas exigências para que então pudesse ter havido o golpe. E se ele não entregar aquilo que está na agenda, vai ser facilmente descartado e em seu lugar já tem os nomes escalados para substituí-lo, pela ordem da escalação. Fernando Henrique Cardoso, para complementar aquilo que não conseguiu fazer na plenitude na sua gestão, porque encaminhou 3 reformas polêmicas ao mesmo tempo, administrativa, previdenciária e trabalhista, fez parcialmente a previdenciária e a administrativa, mas não fez a trabalhista. O Lula, quando assumiu, retirou do Congresso os projetos que tinham sido aprovados na era FHC. E o segundo nome nessa lista é o ex-ministro do Supremo, o ex-deputado federal, o ex-relator da revisão constitucional, Nelson Jobim. Ele fez 81 pareceres
durante a revisão, que não houve tempo, pelo prazo curto, de deliberar, todos em sintonia plena com essa agenda. E ele toparia voltar para implementar isso numa eleição indireta. E o terceiro nome nessa escala é o atual presidente da Câmara, um liberal fiscalista, um cara de direita, de convicções liberais, e que está aí fazendo um esforço monumental para continuar na presidência da Casa, implementando essa agenda. Então, essa ponte, a Agenda para o Futuro, ela tem diretrizes claras. A desindexação da economia. Aí estão fazendo em sentido inverso, quer dizer, usando indexadores para produzir o sentido inverso, que é o seguinte: não se gasta mais do que se gastou do ano anterior, mais o IPCA. Então, é uma indexação como limitador. A desvinculação do orçamento. A PEC, que está sendo promulgada hoje, dá claramente isso, desindexa ou desobriga que se gaste um percentual da receita corrente líquida com educação, com saúde e com ciência e tecnologia. A privatização, a descentralização e a parceria público-privada está em plena ação. Já foram aprovadas algumas leis nesse sentido, uma lei de parceria público-privada, e vai aprovar o PLP 92, que permite a transferência do Estado para a organização social a exploração de serviços na área de saúde, educação, lazer, cultura, meio ambiente, etc. A abertura da economia a partir da eliminação do conteúdo local. Uma reforma trabalhista em que prevaleça o negociado sobre o legislado e que haja a pejotização das relações de trabalho. A pejotização, junto com a prevalência do negociado sobre o legislado e também junto com a terceirização, é o desmonte completo do direito do trabalho. Porque na pejotização você não contrata uma pessoa, você contrata um serviço. Se quem tem a obrigação de prestar esse serviço é uma pessoa, a pessoa se constitui em PJ, PJ não pode adoecer, ela não tem férias, ela não recebe 13º, enfim, ela tem que estar à disposição e, portanto, é uma escravização das pessoas. A reforma da Previdência, que nós vamos também mencionar aqui. Então, o que houve é preciso a gente compreender. Antes nós tínhamos um governo cujo titular tinha um perfil de esquerda, ladeado ali por um grupo de centro-esquerda e apoiado muito fortemente por um grupo direita e centro-direita, em que havia no interior do governo uma disputa a respeito da agenda. Tudo aquilo que era enviado para o Congresso, por mais duro que fosse, já ia mais ou menos depurado em função dessa disputa. E com um compromisso de, no Congresso, como o governo precisava dar sinalizações para o mercado, no Congresso retirar os aspectos mais perversos dessa proposta enviada, porque o núcleo da liderança do governo no Congresso era também de centro-esquerda. Então você tinha uma opinião no governo a favor da reposição de quadros na administração pública, a favor de reajuste de servidor, a favor de programa social, a favor do interesse nacional, contra privatizações generalizadas. Essa opinião existia e ela tinha peso, influência. Hoje você não encontra mais essa divisão no governo atual. Todo mundo tem perfil liberal e fiscalista, então não vai ter uma única voz defendendo ponderação em relação a essas questões. No Congresso, igualmente, nós tínhamos uma base do governo muito grande, de 300 e poucos parlamentares, mas era coordenada pelo núcleo de esquerda, centro-esquerda, PT, PCdoB, PDT, etc., que tinha a capacidade de retirar dessas iniciativas governamentais as partes mais perversas. E ainda tinha a possibilidade de veto da presidente da República. Hoje isso não existe mais. Houve um realinhamento no parlamento em que a esquerda ficou na oposição, são 100 parlamentares aproximadamente, e os demais estão na base do governo, dividido em dois grupos. Um grupo que é o chamado apoio consistente, são 240 parlamentares, e tem um outro grupo que é chamado apoio condicionado, 173. Esse apoio condicionado, por sua vez, se divide em dois
segmentos. Um segmento que diverge, pode divergir do governo por razões ideológicas, e esse não passa de 1/3. E os outros 2/3 desse apoio condicionado é gente fisiológica, que vai chantagear o governo, basta que o governo pague o preço para que ele vote a favor. Então, a conformação hoje é essa, ou seja, uma oposição que não tem número suficiente, mesmo considerando essa dissidência ideológica do apoio condicionado, não tem número suficiente sequer para criar uma CPI. São 172 parlamentares, o mínimo indispensável. E com núcleo duro, apoio consistente, de um pessoal que tem número suficiente para aprovar leis ordinárias com facilidade. Então, por exemplo, essa questão do conteúdo local, a questão da reforma trabalhista, isso depende de lei ordinária. Então, eles estão deixando com vagar, com tranquilidade, para tocar isso mais na frente, porque não terão dificuldade, dado o fato de que depende apenas desse apoio consistente. E o apoio consistente, apenas para usar uma imagem, seria o tipo de parlamentar da seguinte disposição: o governo determina e ele cumpre. Então, para dar um exemplo, ilustrar como é que seria isso. O governo diz: olha, você vai ter que morder alguém. O cara diz: estou a postos para fazer isso. Esse alguém é uma mulher. Isso não interessa, estou cumprindo ordem. Essa mulher é sua mãe. Isso não interessa, vou cumprir a ordem. E ela está envenenada. Ele diz: não quero nem saber, ordem é ordem, vou cumprir a ordem. Então, é um agente que baixa a cabeça e cumpre a ordem. É como aquela polícia de choque. Manda bater, o cara não precisa saber se é o filho, se é a mãe dele, se é o pai, se é o avô, quem está na frente. Quem tiver, leva a porrada. Então, essa é a lógica desse pessoal que está aí. E nós não temos nenhuma interlocução. E esse governo que está aí é um governo que é pouco vulnerável à pressão do ponto de vista de grupos pequenos ou minoritários na sociedade. Ele só se sensibiliza se for obrigado por um movimento muito grande da sociedade brasileira a mudar de direção, porque ele tem um compromisso com essa agenda que, se ele não cumprir, ele vai ser afastado. Então, ele não vai, com pouca pressão, alterar isso. E basta dizer que o próprio Michel Temer, como deputado, ele foi o relator da reforma da Previdência do Fernando Henrique. Então, se hoje não tem idade mínima no regime geral, não foi porque ele não quis, foi porque ele foi derrotado na ocasião, na votação. Ele, como vice-presidente da República, fez questão de avocar para si a coordenação política do governo e aprovar as duas medidas mais perversas do governo da presidente Dilma, que foram as MPs 664 e 665. Se ele não tivesse à frente, não teria sido aprovado aquelas MPs. E mesmo com ele à frente, como tínhamos a base do governo, partido de esquerda, foi possível retirar os efeitos mais perversos dessas MPs. Então, a correlação de forças é extremamente desfavorável nesse momento. Nós estamos com um debate interditado, com forças que poderiam se somar no combate a essas reformas, mas pelo fato de terem apoiado o impeachment, não há diálogo com quem foi contra o impeachment. Né? Isso é um problema, né, que tem que ser superado para que se forme maioria nesse processo. E aí o governo tem conseguido, com relativa facilidade, aprovar sua agenda. E aí me concentro na agenda aqui para concluir nesses 5 minutos restantes aqui. Aprovou a PEC 55. Essa PEC aparentemente é neutra, só aparentemente, porque ela autoriza que se gaste no ano seguinte o que se gastou no ano anterior, mais a correção pelo IPCA. E aí se diz para a sociedade o seguinte: isso é como uma família. A família, quando gasta mais do que recebe, mais do que sua renda, ela corta a despesa, é o que o governo está fazendo, isso é o que eles estão dizendo. Mas isso é mentiroso, por 2 razões. A primeira é que a família, quando entra em dificuldade, a primeira coisa que ela corta é a despesa financeira. É o juro do banco e o cheque especial. O governo faz o contrário, ele está cortando o aluguel, está cortando a alimentação, está cortando a escola, a saúde, para exatamente pagar o cartão de crédito, pagar o juro, porque
porque a despesa financeira não está sob controle. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que o congelamento das despesas não tem a força de congelar as demais relações sociais com o Estado. Então, as pessoas vão continuar envelhecendo e vão precisar mais de saúde pública, portanto, tem que aumentar o investimento com saúde e está congelado. As pessoas vão se aposentar, porque não está proibido se aposentar. Agora, só para dar um exemplo para vocês. Hoje, nós temos no Brasil 20 milhões de aposentados. Esses 20 milhões representam algo em torno de 200 bilhões, só para efeito de raciocínio, 200 bilhões no orçamento. Então, para cada aposentado se gasta R$1.000. Só que a lei hoje diz o seguinte: as aposentadorias do INSS, mas a aposentadoria de servidor sem paridade são corrigidas pelo INPC no mês de janeiro. Então, se não tivesse nenhuma nova aposentadoria depois da aprovação dessa PEC, mesmo assim os aposentados iriam perder. Por quê? Porque hoje eles têm correção pelo INPC e pela PEC essa correção terá que ser pelo IPCA. O IPCA é menor do que o INPC. Acontece que se estima que nos próximos 5 anos, aproximadamente 5 milhões de pessoas se aposentem no Brasil. Se você tem 200 bilhões para pagar 20 milhões de aposentados, e esses 20 milhões passam para 25, e você continua tendo os 200 bilhões, não tem mágica. Aí você pode, no primeiro ano, resolver isso da seguinte forma: se institui uma contribuição para os aposentados. No ano seguinte, você deixa de dar o reajuste dos aposentados. Então, você segurou 2 anos. No terceiro ano, aí já não tem mais margem. Vai ter que ter redução nominal das aposentadorias. Então, essa PEC ela foi feita para não ser cumprida. E o não cumprimento dela é que lhe dá efetividade, porque obriga a disparar um gatilho. Então, o governo vai gastar, necessariamente vai gastar mais do que o que gastou no ano anterior e o IPCA, e ao constatar isso, ele dispara o gatilho. Sabe qual é o gatilho? Não tem reajuste de servidor, não tem concurso público, tem que demitir servidor, tem que cortar investimento, e aí por aí vai. Então, é uma PEC extremamente perversa. Apenas para dar um exemplo, se essa PEC estivesse em vigor desde dezembro de 2002, que foi quando terminou o mandato do Fernando Henrique, o salário mínimo não poderia ter tido aumento real nesse período. Era só IPCA. E o salário mínimo de dezembro de 2002, corrigido pelo IPCA até os dias de hoje, valeria R$ 509. Hoje são 580. 880. Significa dizer que R$ 371 os mais pobres deixariam de receber. Se esse dinheiro fosse destinado a distribuir ou combater as desigualdades, muito bem, mas ele vai para a geração do superávit. Ou seja, uma transferência de renda dos mais pobres, seguramente, para os mais ricos. As informações que vocês têm na área de saúde e educação, se pegar o que se gastava lá atrás com saúde e educação, vai se constatar que se tivesse sido corrigido apenas pelo IPCA, hoje seria menos da metade do que efetivamente é. Então, projetando para o futuro, em 2000, daqui a 20 anos, o que se gasta hoje, em termos reais, se gastará apenas a metade, porque não vai ter a possibilidade desse crescimento. Eu digo sempre que o candidato à eleição presidencial de 2022 terá como principal bandeira a revogação dessa PEC, porque a implementação plena dela vai levar à eliminação de uma das principais conquistas do Brasil, que é a paz social que nós temos decorrente do emprego da Seguridade Social e dos programas sociais. A previdência e a assistência nos estados mais pobres desse país leva um volume de recursos que, se dependesse da poupança local, jamais teria. E vai ser eliminado essa participação importante se continuar ou se for implementado efetivamente esse congelamento por tanto tempo. Então, é preciso que a gente enfrente o braço operacional dessa reforma. O congelamento só terá efetividade se for feita a reforma da Previdência com a profundidade que está sendo proposta. E essa reforma da Previdência, do jeito que está sendo proposta, é uma barbaridade.
Apenas para citar alguns exemplos, que o colega da mesa aqui também vai tratar desse tema, só para dizer o seguinte, regra de transição, aqui vocês são servidores públicos, só para dar um exemplo. O servidor público que na data da eventual promulgação dessa PEC não tiver direito adquirido, não tiver no usufruto de benefício, ou não tiver idade igual, no caso do homem, ou superior a 50 anos, e no caso da mulher, igual ou superior a 45 anos, ele vai ser regido por essas novas regras em igualdade de condições com quem ingressou hoje no mercado de trabalho. Então, você pega uma pessoa com 59 anos, ela pode perfeitamente ter 31 de contribuição e ela vai ser ignorado todo esse passado dela e ela vai entrar em igualdade de condição com quem entrou hoje. Se a pessoa tiver mais do que essa idade que permite ingressar na regra de transição e não tiver ainda os direitos adquiridos, aí ele entra na regra de transição e ele pode manter a paridade e a integralidade desde que, primeiro, tenha 20 anos de serviço público. Segundo, alcança os 20 anos de serviço público. Segundo, cumpra um pedágio de 50% sobre o tempo que falta. Ou, alternativamente, ele pode trocar idade, o tempo de contribuição por idade, à razão de um dia por cada dia. Significa dizer o seguinte, é a única vantagem dessa PEC. O sujeito que está para contar o tempo agora, hipoteticamente, aprovou a PEC, ele completa todos os requisitos em mais um ano, ele é beneficiado. Porque em lugar de esperar o ano inteiro para chegar à fórmula 85-95, a cada dia que ele acrescentar no tempo de contribuição, ele abate um dia na idade mínima. E hoje está ano a ano pela PEC 85-95. É a única coisa que tem efetivamente de vantagem. A idade mínima é fixada em 65 anos para homem e mulher, mas com um detalhe, é mínima. Cada vez que o IBGE divulgar o aumento da expectativa de sobrevida, se aumentar em um ano a expectativa de sobrevida, aumenta na idade mínima pelo menos um ano. Significa que pode ser mais. Isso está lá escrito na PEC. O cálculo do benefício se dará da seguinte forma: 51% correspondente aos 65 anos e 1% por cada ano de efetiva contribuição. Significa dizer o seguinte, para que alguém tenha direito à média dos 100% de contribuição, terá que ter contribuído no mínimo 49 anos, para ter direito à média. As pensões que ficam proibidas, acumulação de pensão, ou acumulação de aposentadoria, ou acumulação de pensão com aposentadoria, também sofre uma nova mudança. Hoje o servidor público tem a integralidade da pensão até o teto do INSS, R$ 5.189. E na parcela que excede, tem um redutor de 30%. Então, na média, as pensões têm um redutor ali de 10% para quem tem um salário, hipoteticamente, de R$10.000. Pela nova regra, se estabelece que a pensão terá como parâmetro 50% do valor do benefício e mais 10% por cada dependente. Como o beneficiário da pensão já é um dependente, ele incorpora mais 10, então parte de um patamar de 60. Agora eu pergunto para você o seguinte, qual é a mulher com 65 anos que tem um filho com 18? É impossível. Então, vai ficar nos 60%. Né? Então, é de uma perversidade essa reforma, é que para homens e mulheres sem transição, a aposentadoria, melhor dizendo, a assistência social, que hoje se tem direito aos 65 anos, vai passar para 70 anos e desvincular do salário mínimo. Ou seja, os velhinhos vão ficar, que não têm trabalho, vão ficar numa situação muito mais complicada do que essa. A aposentadoria decorrente de risco é eliminada, não existe mais aposentadoria decorrente de risco. Então, o policial, o oficial de justiça e outras categorias que eram aposentados, tinham aposentadoria decorrente de risco, foi eliminado. Está agora por exposição efetiva
que comprometa a saúde e a integridade. E se exclui desse grupo o pessoal da área de educação, por exemplo, né? No caso ainda da pensão, mesmo reduzindo o valor, continuam em vigor aquelas regras instituídas por a Lei 13.135, aquela que o Michel Temer foi relator, que acaba com a vitaliciedade da pensão e estabelece que ela será paga de acordo com a idade do beneficiário. Exatamente, tem aqui uma graduação. A contribuição do inativo, servidor público, se mantém quase como que é hoje, só com a diferença de que se elimina aquela isenção em dobro para quem tem doença incapacitante. Então, não vai ter mais aquela isenção em dobro para quem tem doença incapacitante. Revogam-se todas as regras de transição, e a única regra de transição são aquelas que eu mencionei, as únicas. Ou você tem mais de 50 anos de idade, no caso do homem, ou 45 da mulher, e aí tem que ter 20 anos de serviço público, mais pagando o pedágio de mais 50% que falta, ou aquela troca de um dia por cada dia, um dia de idade por cada dia de tempo de contribuição. Fora dessa não tem nenhuma outra. Todas as demais são revogadas. O abono de permanência, ele continua, mas ele continua na seguinte perspectiva. O texto diz: será assegurado àquele que completou os requisitos para se aposentar e decidiu continuar trabalhando, um abono que corresponderá, no máximo, à contribuição que ele paga por regime próprio. Então, pode haver uma modificação de que esse abono possa ser menor. Então, nós temos aí, para combater essas reformas, no momento de interdição do debate, uma dificuldade muito grande. E isso vai requerer tratar com muito cuidado da abordagem, no sentido de focar o conteúdo e mostrar os impactos que isso representa para as pessoas. Se não tivermos essa capacidade, não se conseguirá sozinhos reverter essa investida em bases neoliberais. Alguém vai dizer aí, bom, mas o Michel está balançando. Quanto mais ele balança, pior fica para a gente. Porque ele tem que oferecer mais contrapartidas para o mercado para se sustentar. Ou então será substituído por Fernando Henrique ou por Jobim, que é igualzinho. Então, o nosso desafio é não confiar no que pode acontecer lá. Nós é que temos que criar as condições para convencer a sociedade a pressionar os parlamentares e não deixar votar isso. E o fim do financiamento empresarial ajuda nisso. Se a gente disser para o parlamentar, olha, como é que você vai se eleger em 2018, se reeleger em 2018, se você votar contra os trabalhadores? Antes você tinha um outro padrão, que era o financiamento empresarial de campanha. Você recebia dinheiro, comprava o eleitorado, não tinha que dar satisfação. Agora não tem mais dinheiro, a eleição municipal demonstrou isso. Agora vai ter que gastar sola de sapato, vai ter que convencer. E isso é um elemento que ajuda. Então, o movimento sindical tem o desafio de promover forte formação política, melhorar a comunicação institucional e interpessoal e, finalmente, sempre que criticar alguma coisa ou se opuser a alguma iniciativa governamental, tem que apresentar uma alternativa. Então, por exemplo, no caso específico da Previdência, um argumento importante, concluo dizendo isso, que a gente pode utilizar, é o fato de que não se pode mexer em direito enquanto não se proibir anistias, subsídios e renúncias com dinheiro da Previdência. Por exemplo, está aí a DRU, teria 30% do dinheiro da Previdência. Desse jeito, não há Previdência que se torne superavitária, né? O combate à sonegação, a cobrança da dívida ativa, né? A formalização do trabalho informal, que pode gerar mais receita, a obrigatoriedade de comunicar todo e qualquer acidente de trabalho ou doença profissional e obrigar a quem gerou esse acidente ou essa doença a arcar com essa responsabilidade, né? Tudo isso é possível propor. Agora, simplesmente dizer que é contra não vai resolver, porque enquanto a gente diz isso, as coisas vão acontecendo lá no Congresso e numa velocidade grande, como disse, tem essa base que faz o governo humano. Então, nós temos aí um desafio pela frente, que é de tirar os caroneiros da zona de conforto. Aqueles que historicamente se beneficiaram da luta de vocês,
ficaram lá acomodados, eles têm que ser avisados que se eles continuarem acomodados, não engrossarem esse movimento, desta vez vocês sozinhos não darão conta de impedir retrocesso. E aí eles vão ter que pagar um preço. No momento que se convencerem disso, aí, e engrossando a luta, é possível reverter e evitar esses retrocessos. Do contrário, se não houver essa ação massificada e superar as divergências lá de trás do processo de impeachment, incorporando aquelas pessoas que estão contra essas reformas, mas que lá foram a favor do impeachment, não precisa dizer que eles são golpistas, que eles, ao conhecerem o texto, vão perceber claramente que foram manipulados por golpistas e, portanto, foi usado da boa-fé deles. Então, com isso, eu queria aqui pedir desculpas pelo improviso e me colocar à disposição na fase de debate para responder eventuais perguntas. Muito obrigado.